Olá a todos e a todas, eu sou Valéria Arantes, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Na aula de hoje, a minha pretensão é mostrar para vocês, tá, o perfil do jovem brasileiro. Tá? Num curso no qual a gente fala de projetos de vida, né, me parece fundamental conhecer os nossos jovens. Quem são esses jovens que nos interessam tanto, né, a quem olhamos com tanto cuidado na escola? E para saber isso, nós fomos fazer uma pesquisa, tá, no Brasil todo. Bom, então, vamos pensar um pouco quando a gente fala em jovens, né, não vou me estender muito, mas uma das coisas que me parece fundamental é entender que quando a gente fala de jovem, a gente fala de juventude, não se trata apenas de uma condição biológica. Ser jovem não é uma condição biológica, mas é, antes de tudo, uma construção cultural, social, histórica, né? Então, eu estou falando da ideia de desnaturalizar a juventude. Acho que isso é importante, né? É importante a gente valorizar os jovens como sujeitos, né? Como sujeitos absolutamente singulares, né? E valorizar a etapa da juventude em si mesma, né? Eu acho que é importante a gente problematizar as imagens negativas frequentemente associadas à juventude, né? E com isso eu estou defendendo aqui a ideia da diversidade das identidades juvenis, né? Que jovem é esse? Não. Que jovens são esses? Cada jovem tem uma trajetória absolutamente singular, né? E hoje a gente não fala mais de juventude, a gente fala de juventudes, no plural. Uma fase da vida em que a orientação para o futuro prevalece. E o futuro é percebido como apresentando um maior número de possibilidades, né? Possibilidade de transformação, possibilidade de perceber as mudanças, possibilidade de projetar-se no futuro, possibilidade de compreender a si mesmo, né? Possibilidade de escolha, de perspectivas, de experiências. Portanto, é preciso desmistificar essa ideia do jovem, né? E falar, sim, da diversidade dos jovens, né? Falar das juventudes, né? De que jovem que eu estou falando, né? E estou falando da juventude como um modo de viver, né? Que a gente vai construindo isso. Bom, e quando eu falo de projeto de vida, já que a gente está falando de projeto de vida de jovens brasileiros, quando eu estou falando de projeto de vida, né, eu estou aqui assumindo a definição, né, do professor William Damon, da Universidade de Stanford, né, para quem o projeto de vida é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é, ao mesmo tempo, significativo para o sujeito, mas que também gera consequências no mundo para além do sujeito. Portanto, uma intrínseca relação com a moralidade, né? Que modo, se a juventude é um modo de vida, né? E que modo eu escolho viver? De que modo eu quero viver? Isso diz respeito às projeções futuras, tá? E quando eu estou falando, trazendo essa citação do Damon, eu estou falando de algo que seja significativo para o sujeito, mas que vai impactar o mundo, eu estou falando de um modo de vida que tem um sentido ético, que tem um compromisso com a sociedade, que tem um compromisso com o mundo. E aí, quando eu trago essa definição, por exemplo, uma intenção estável e generalizada, né, de alcançar algo, eu estou falando de uma dimensão mais cognitiva. De alcançar algo que é ao mesmo tempo significativa para o sujeito, eu estou falando de uma dimensão mais particular, uma dimensão mais afetiva, tá? E que gera consequências para o mundo, né? E para a sociedade, eu estou falando de uma moral coletiva. Eu acho que é importante, né? Então, assim, intenção estável de alcançar algo, né? Está muito circunscrito na dimensão cognitiva, que é significativo para o sujeito, muito circunscrito no campo afetivo e que gera consequências para o mundo e para a sociedade, né, uma dimensão de uma moral mais coletiva. Bom, dentro dessa ideia, a gente assume que os jovens devem sim ser capazes de constituir identidades e de projetar seu futuro em um mundo de incertezas, tá? A ideia de identidades que integram a dimensão pessoal e a dimensão coletiva. Que tipo de formação nós devemos oferecer para que esses jovens
possam, de fato, promover essa integração da identidade com a esfera coletiva, tá? Que tipo de formação nós podemos e devemos oferecer aos nossos jovens para que eles, de fato, se engajem em projetos que deem um sentido ético para a sua vida, que tragam bem-estar para eles, né? Ao mesmo tempo que estejam presentes um compromisso social. Eu acho que essa é a ideia fundamental. Bom, inspirados nesse conceito de juventude, inspirados nesse conceito de projeto de vida e compromissados com uma educação que faça jus a uma formação ética, uma educação em valores, que contribua, que apoie os nossos jovens na construção de projetos de vida, nós fomos ouvir os jovens brasileiros, né? Por quê? Isso é fundamental, né? Essa pesquisa, nível nacional, uma pesquisa que nós ouvimos 560 jovens, né? Ela nos deu muitos subsídios para as intervenções posteriores, né? É preciso dialogar com esse jovem, então eu preciso dar voz a ele. Eu preciso dar voz a ele para entender quem é ele, quem são os nossos jovens. Bom, então a nossa pesquisa, ela contou com 560 jovens, né, brasileiros com idade entre 15 e 19 anos, tá? O roteiro de entrevista que nós utilizamos foi um roteiro elaborado pelo grupo do professor Damon, da Universidade de Stanford, um instrumento validado internacionalmente, e um instrumento com perguntas abertas, qualitativas, e nós fizemos uma análise a partir de um referencial na psicologia, tá? Que não trabalha com categorias prévias. Portanto, as categorias de análise do nosso material empírico, do nosso material de pesquisa, elas emergiram do discurso dos jovens. Eu acho que isso é importante registrar aqui, tá? Foi justamente das voz desses jovens que nós criamos categorias de análise para entender quem são esses jovens. Pois bem, de posse de todo esse material, né, de uma complexidade enorme, tá? Porque nós tivemos inúmeras pesquisas, todas abertas, tá? Nós chegamos a 6 grandes formas de projetar o futuro, tá? Que eu vou comentar com vocês agora e trazer alguns exemplos para ilustrar, tá? Nós chamamos essas 6 categorias, né, de modelos desses projetos. Como é que esses jovens viram o futuro, tá? A primeira categoria a gente chamou de projetos de vida frágeis, tá? O que vem a ser os projetos de vida frágeis, tá? Na realidade, nós estamos chamando de projetos de vida frágeis aquela ideia de que o projeto ele é um curso natural da vida, tá? Então, assim, a ideia de que a vida acontece. Então, nós perguntávamos para o jovem, por exemplo, como você se vê daqui 5 anos? E ele dizia assim, normal, como todo jovem, trabalhando, acho que eu vou estar casado, vou ter um filho, tarará. Não, e aí? Ah, não sei. Alguns diziam assim, nem sei se eu vou estar vivo, como é que eu vou pensar, como é que eu vou estar daqui 5 anos? E uma pergunta que a gente fazia era, como é que você se vê com 40 anos? Né? Aí que esse grupo realmente ficava, né, assim, assustado com a nossa pergunta, né? Alguns diziam assim, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, você quer me perguntar como é que eu vou estar aos 40? Né? Então, para ilustrar um pouco o discurso desses jovens, né, eu trago aqui a voz de uma jovem de 15 anos, né, Anitta, o nome fictício, obviamente, que me respondeu mais ou menos o seguinte, né, quando eu perguntei como é que ela vai estar daqui a uns anos. Se eu estiver viva até lá, eu estarei cursando a faculdade e tendo a minha casa. Eu vou estar muito velha, não sei como será. Eu estarei trabalhando com certeza e com a minha família. Eu vou estar ótima, cumprindo os meus desejos, né? E a entrevista toda, ela meio que olhava para a gente com cara de, né, ela estava um pouco assim, surpreendida, né? Como que eu vou saber, tá? Então, quando a gente chama de projetos de vida frágeis, ele não tem uma ideia clara do curso, ele não tem uma ideia clara de que família é essa da qual ele fala que ele vai estar normal, é uma palavra que emerge muito no discurso dos jovens desse grupo, né? Ah, vou estar normal, bem, normal, né? Então, assim, é como se é uma naturalização da vida, tá? Um segundo grupo
lamentavelmente, dos 560 jovens que nós entrevistamos, quase 32%, aproximadamente 32% deles apresentaram projetos com essa fragilidade. É um percentual alto, né? E é preocupante. Tá? Uma segunda categoria que nós encontramos de projetos de vida, nós nomeamos de projetos de vida idealizados. Tá? Nessa categoria de projeto de vida, nós também tivemos um percentual alto de jovens. Nós tivemos 26% aproximadamente de respostas, né, com essa característica. E o que seriam esses projetos idealizados? Tá? Em síntese, é aquela ideia de que o futuro é maravilhoso. A ideia de que minha vida será... Hollywood é pouco. Né? Então, assim... Vou ter uma família perfeita, um emprego perfeito, meu marido vai ser perfeito, minha esposa perfeita, meu salário maravilhoso e eu vou ter a melhor vida do mundo, tá? E a gente nomeou de idealizado não só porque tem uma visão muito positiva, óbvio que não, tá? Mas quando você pergunta mais, e o questionário é longo, sobre ações, sobre obstáculos, né? Aí as respostas são muito esvaziadas, no sentido de que ele não consegue concretizar também, como no primeiro grupo, que também não consegue concretizar um projeto, no segundo grupo, do que a gente chama de projetos de vida idealizados, tampouco conseguem concretizar, né? Mas é a ideia de que é tudo maravilhoso, né? Eu me lembro de uma jovem que dizia, com 40 anos eu vou estar deitada no sofá com meu marido, 2 filhos, né? Um terá olhos azuis, outro terá olhos verdes e nós teremos um cachorro golden deitado no chão. Ou seja, né, uma cena, né, de Hollywood, que a gente costumava brincar no grupo de pesquisa. Tá? E para ilustrar, eu trago o discurso, a narrativa do Fausto, um garoto de 16 anos, que diz o seguinte: eu espero trabalhar na profissão em que eu fui formado, tentando o meu melhor para ter sucesso na vida. Isso é, ter uma boa condição de vida e até uma família. A vida de um homem de família bem-sucedido, tentando dar aos meus filhos o que eu nunca tive quando criança, educando-os adequadamente para não se desviarem do caminho certo e caminhando lentamente para a minha futura aposentadoria, tendo em mente minha família, trabalho, saúde pessoal e bem-estar. Ou seja, o discurso todo é perfeito, tá? Um terceiro grupo de projetos de jovens que nós achamos foi um grupo de jovens cujos projetos estão muito centrados na família e no trabalho, tá? Então, você vai desenhando, a gente sai de um grupo que não tem a menor ideia para um grupo que idealiza um futuro e o terceiro grupo começa a trazer, né, uma coisa mais consistente, né, sempre centrado na família e no trabalho. E para ilustrar, eu trouxe aqui a Andréia, de 16 anos, que ela diz o seguinte: eu estarei formada na Faculdade de Medicina. Com certeza eu terei uma vida mais tranquila, pois vou usar minhas economias para estudar. Eu vou ter uma vida cumprida, um trabalho. Eu darei boas condições de vida à minha família, eu me casarei, isso será importante para mim. Eu tinha 4 anos quando eu decidi ser médica. Eu tinha 8 anos quando eu enfrentei uma situação difícil na minha família. Desde então, meu projeto de vida é me tornar rica para tirar minha família da miséria. Então, para mim, tem sido importante oferecer boa qualidade de vida para minha avó, para minha mãe e para o meu irmão. Então, vejam que nesse grupo começa a aparecer até a escolha da profissão, o propósito, a ideia de que ter uma responsabilidade para com a família, ou seja, os jovens têm as coisas muito mais claras, né? E aí nós temos um percentual de 19% dos nossos jovens dentro dessa categoria de projetos, digamos assim. Depois nós temos um quarto grupo que fala de projetos de vida centrados única e exclusivamente no trabalho. A família não comparece no discurso, ele tem muita clareza da profissão e todo o discurso está muito focado no trabalho, tá? Nós temos um percentual de 7% aproximadamente dentro dessa categoria, tá? E para ilustrar, eu trago as respostas de um garoto de 15 anos, o César, que ele responde para a gente alguns exemplos, excertos da entrevista dele, no qual ele fala: eu vou trabalhar estudando em um programa de pós-graduação. Em 5 anos eu quero ser independente, começando a trabalhar e indo para o mundo que eu quero criar. Parece engraçado e mesquinho, mas eu serei famoso.
eu estarei trabalhando com grandes pessoas e meu nome será conhecido por aí. É verdade que a vida será estressante e cansativa, porque eu trabalharei demais. Mas o objetivo da minha vida é me tornar um artista de moda, vestir pessoas importantes, mostrar minhas ideias para o mundo. Então ele tem claro o que ele quer, ele tem claro essa necessidade de mostrar para o mundo o produto, né, o trabalho dele, e toda a entrevista gira em torno da profissão. Tá? E depois nós temos um quinto grupo, um percentual bem baixo, que a gente chama de projetos de vida com intenções altruístas. Tá? Dentro desse grupo, nós temos apenas, lamentavelmente, não chega a 4% dos nossos jovens que trazem princípios altruístas para o seu discurso quando questionados sobre as suas projeções futuras. Tá? O Kleber, de 16 anos, nos disse: eu acredito que a minha vida será melhor. Eu já tenho meus planos futuros. Eu quero ser um excelente bombeiro, eu quero trabalhar para evitar que as pessoas percam a vida, como aconteceu com a minha mãe. A razão pela qual eu quero ser bombeiro é ajudar outras pessoas. Eu quero salvar vidas, eu quero me arriscar para salvar os outros. A minha vida estará bem agitada. Eu vou trabalhar cuidando da minha família, do meu pai, em homenagem a tudo o que ele fez por mim, do meu irmão e dos meus filhos. Eu vou ensinar os meus filhos a cuidarem e ajudarem os outros. Então veja os valores que estão subjacentes a essa resposta. Primeiro, quando o Kleber traz a história da mãe, ele reconstitui um passado. E ele organiza isso no presente, ele tem clareza da necessidade dele salvar a vida, né, para ajudar os outros, e ao mesmo tempo a preocupação de educar os seus filhos dentro desses princípios altruístas. Tá? Então, é claro que aqui não dá para a gente mostrar a entrevista toda, mas o Kleber, durante toda a entrevista, ele fala muito da satisfação e do bem-estar. Ele diz assim: o dia mais feliz da minha vida será certamente o dia que eu salvar alguém. Portanto, o princípio do engajamento está muito, muito atrelado com a questão do bem-estar. E eu acho que é isso que é importante para a gente ver, não que eu longe de mim dizer que esse projeto é melhor que o outro, não é isso, tá? Eu só estou mostrando para vocês a complexidade e a consistência de um projeto de vida. E aqui nós tivemos menos de 4% dos jovens, tá? E o último grupo, do qual eu gostaria de falar, o que a gente chama daqueles jovens cujas projeções estão centradas no consumismo e na estabilidade financeira, tá? E aqui nós temos não chega a 4% também, um percentual bastante baixo, né? Mas de jovens que trazem, né, um discurso centrado na ideia de uma estabilidade financeira, do consumismo, do bem-estar que o dinheiro dará a eles, tá? Então, como exemplo, a Rosane nos responde em algum momento da entrevista dela, ela diz que ela quer ter um bom trabalho, de modo que ela não precise depender dos outros. E também alcançar o meu sonho, né, o mais rápido possível, que é comprar meu carro com meu próprio dinheiro. Eu quero estudar muito, eu quero fazer cursos profissionalizantes que me ajudem a ser uma empresária. E eu quero criar minha própria empresa. Eu quero ganhar muito dinheiro. E, finalmente, eu quero ter uma vida boa. Eu quero viajar muito, sem preocupações com o futuro. Tá? A gente passa a ter um perfil do jovem brasileiro, né, que é preocupante. Por que ele é preocupante? A primeira consideração que a gente tem que fazer a respeito desses resultados, para mim, é preciso tomar ciência da complexidade e da dinamicidade do psiquismo humano. Se nós, como pesquisadores, fizemos uma análise fina, qualitativa, e chegamos a essas grandes categorias de modelos, cada discurso é absolutamente singular, cada trajetória é única e de uma riqueza ímpar. E é com isso que nós temos que trabalhar na escola. Uma segunda consideração que me parece relevante também é a diversidade nos significados que nós temos aos sentimentos que foram mencionados pelos jovens. Tá? Eles falam muito de felicidade, eles falam muito de bem-estar, eles falam muito de satisfação e falam muito de realização pessoal.
Esses 4 sentimentos, embora estejam presentes em praticamente todas as entrevistas, eles têm significados muito diferentes. Para alguns, ser feliz é ter dinheiro para viajar e ter o carro do ano. Para outros, ser feliz é poder fazer uma ação altruísta, tá? A realização pessoal, para alguns, advém da constituição de uma família. Para outros, advém do êxito profissional, tá? E essa diversidade, ela tem que ser contemplada em qualquer programa de formação moral, tá? Dados que nos preocupam muito. 60% dos nossos jovens têm projetos de vida frágeis ou idealizados, tá? Com isso eu quero dizer que é um percentual altíssimo, tá? De jovens, entre aspas, sem rumos. E a gente precisa ajudar esses jovens. Finalmente, outro resultado que nos chamou muita atenção e que merece o nosso cuidado é 50% dos nossos jovens não têm projetos de vida claramente referenciados no outro ou na sociedade. Então, nós dizíamos no início da aula da importância dos projetos terem uma referência no sujeito, mas também estarem referenciados no outro, na sociedade, para que tenham de fato esse caráter ético. Lamentavelmente, 50% dos nossos jovens não mencionam em sua narrativa, em seu discurso, uma preocupação com o outro, uma preocupação com a sociedade. Tá? Eu termino por aqui, chamando a atenção para todos vocês, educadores brasileiros, para a importância da gente pensar na reorganização da instituição escolar. E eu aponto 3 caminhos que me parecem importantes. Primeiro, a educação socioemocional. Eu estou falando de valores, eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de engajamento. Então, é preciso a gente assumir um programa de educação que contemple a dimensão socioemocional, rompendo com a dicotomia histórica entre o público e o privado, entre o cognitivo e o afetivo. Tá? Para isso, né, eu falo do segundo caminho que me parece importante, que é a ideia da transversalidade, né? Como forma de romper essa dicotomia entre público e privado, entre científico e cotidiano, entre cognitivo e afetivo. Eu acho que o conceito de transversalidade é fundamental, é preciso reorganizar nosso currículo, os conteúdos escolares, as metodologias, as relações interpessoais, de forma a fazer valer essa integração entre o cotidiano e o científico. E, por fim, né, a ideia das metodologias ativas de aprendizagem. Por quê? Porque o sujeito tem que ser protagonista nesse processo. Ele não é passivo, ele não pode ser passivo. A gente tem que tirar o sujeito desse lugar passivo que, historicamente, a escola o colocou, sobretudo quando a gente fala de projeto de vida. Né? É um processo pessoal, é um processo intransferível, portanto, a gente tem que adotar as metodologias ativas, né, como cerne em todo esse processo. Muito obrigada.